Vamos então, para ver todos esses componentes na prática, vamos aqui no Unity selecionar a nossa câmera, que neste exemplo a gente colocou hierarquicamente presa aqui a cápsula, então na verdade quem anda a cápsula, mas toda a transformação é dada para a câmera também. E quando selecionamos a câmera, vamos ver aqui vários desses componentes. Veja que esta, na vista de jogo, esta é a vista de câmera, né? E sempre nós vamos ter que ter uma câmera. Mesmo em jogos 2D, nós temos que ter câmeras. Sem câmeras não tem o que a gente vê. A não ser que em alguns casos nós tenhamos apenas elementos de interface, tudo que na verdade é bastante raro. Sempre vai haver uma câmera, tanto que quando a gente cria uma cena vazia, ele coloca duas coisas de fundo: uma câmera e uma luz padrão para você poder ver as coisas que vão sendo criadas. Bem, então aqui na câmera, veja que nós temos alguns parâmetros. Um deles, vamos ver aqui de cima, a câmera está aqui, e um deles está exatamente esse Field of View, esse campo de visão. Aqui nós temos um Field of View de 14 graus, vamos aumentando, até que a gente chega a um valor nunca podemos chegar a 180, porque nós não teríamos como projetar isso num plano. Então nós podemos chegar a 179.9999, matematicamente falando. O Unity, inclusive, só me permite chegar a uma angulação de 179. Uma câmera de praticamente 180, a gente poderia dizer que é uma câmera olho de peixe, mas ela tem uma deformidade muito grande em função da perspectiva que é criada. Vamos deixar um valor próximo de 60, que é o valor mais ou menos normal para cada olho. Depois do Field of View, a gente pode ver aqui aqueles dois planos que a gente mencionou, o Near Plane e o Far Plane. O Near Plane normalmente é bem coladinho com a câmera em si, certo? Isso porque a gente não coloca zero para eventualmente a gente dar um pequeno distanciamento entre uma malha, algum objeto que pode estar carregando a câmera e a câmera em si. Mas veja que se agora eu começar a aumentar o Near Plane, ou seja, for jogando esse Near Plane para frente, vai sumindo coisas que estão próximas, ou seja, este pedaço de geometria não está sendo mais enviado para o Pipeline Graphics, está sendo clipado, certo? É claro que não é algo desejado, vamos inclusive deixar o valor que estava antes. E aqui está o Far Plane, o plano distante. Vamos também trazê-lo para perto e vejam aqui que o meu Far Plane está aqui em distância 14, mais ou menos. Então, vejam como agora que eu vou diminuindo o meu Far Plane, também as coisas distantes vão desaparecendo. E no Far Plane grande a gente tem ele assim, quase toda a geometria entrando aqui na cena. O Far Plane ele é muito importante, porque um Far Plane bem trabalhado, ele permite que a gente não envie para o rendering coisas que estão muito distantes e que não são visíveis. Inclusive em jogos mais antigos, onde a gente tinha menor capacidade de renderização, era bem comum a gente colocar Far Planes com valores pequenos para poder para não sobrecarregar demais a geometria que a gente estava mandando para a GPU. E talvez muitos se lembrem, assim, você vai andando e as montanhas iam praticamente aparecendo no fundo, porque iam entrando dentro do campo de visão do frustrum da câmera. Nós vamos ver mais para frente também que a projeção ela pode ser uma projeção perspectiva, e ela pode ser também uma projeção ortográfica, perpendicular. Numa projeção perspectiva, nós vamos ter, digamos assim, um ponto de fuga e nós vamos fazer todo um cálculo levando em consideração a perspectiva, e numa projeção ortográfica, a projeção é feita de forma a fazer
paralelo ao eixo de projeção. Portanto, neste exemplo aqui é o eixo Z. O nosso olho e as câmeras convencionais são câmeras perspectivas, portanto, na maior parte do tempo nós vamos estar usando realmente em 3D câmeras perspectivas, mas em 2D a gente usualmente usa câmeras ortográficas. E já vimos também que em alguns momentos as câmeras ortográficas nos ajudam a configuração de cenários, a posicionamento de objetos. Então aqui o default de uma câmera 3D vai ser sempre uma câmera perspectiva, mas eventualmente podemos transformá-la numa câmera ortográfica. Neste exemplo a gente não está vendo nada porque o piso é um plano e essa projeção praticamente não pode ser vista aqui. Bem, além dessas propriedades, nós vamos ter algumas outras características importantes. Algumas delas vamos ir vendo com o tempo, mas vamos aproveitar e ver algumas aqui. O que nós vamos chamar de clear flags é sempre que uma nova cena vai ser desenhada, nós vamos limpar a tela, pintar a tela com uma cor qualquer. Esse clear ele pode ser de várias maneiras. Veja que aqui, por exemplo, nós só temos a geometria do plano. O resto está sendo pintado pelo clear flags, ou seja, pelo que o clear flags está falando que tem que preencher. Neste exemplo é um skybox. Um skybox é uma caixa com 6 texturas e que não tem tamanho, está no infinito, digamos assim, e o fundo é sempre pintado com essa caixa que também é invariante à transformação. Poderíamos, por exemplo, pintar o fundo com uma cor sólida, e aí a gente vem aqui e vai escolher qual é a cor sólida que a gente quer pintar, certo? E poderíamos também simplesmente não pintar com nada, com a profundidade, que a gente vai ver também depois, e não limpar. Não limpar é um problema. Na verdade, se a gente não limpa a tela de fundo, nós vamos ter sempre a imagem anterior pintada lá. Vamos ter, por exemplo, imagens borradas, já que vão ficando rastros das coisas que tinham sido previamente pintadas naquele lugar. Futuramente, nós vamos ver em mais detalhes o conceito de cooling e alguns algoritmos de cooling. E neste caso, mas assim, superficialmente falando, o cooling significa eliminar objetos do rendering, portanto, não vão ser enviados para o pipeline gráfico. Nós podemos ter várias estratégias de cooling, e uma das estratégias de cooling se chama frustum cooling, que basicamente significa não mandar objetos que caem fora do frustrum, fora desse cone de câmera. Bom, nós podemos também fazer cooling de acordo com coisas que a gente queira mandar ou não, através de layers. Então vejam aqui em Cooling Mask, nós vamos poder escolher quais são as layers que estão aqui que esta câmera enxerga. Então, aqui, neste exemplo, na verdade, tudo está indo para essa câmera. Mas vamos supor que eu não queira enviar algum tipo de classe de objetos, porque eles são apenas para teste, objetos que estão posicionados em um lugar que eu vou diferenciá-los e tudo mais. Então, eu vou colocar um outro nome para essa layer e vamos retirar esse determinado objeto. Por exemplo, o water aqui, se tivesse alguém com rótulo de water dentro da sua layer, ele não iria mais para essa câmera, portanto não seria mais enviado para o pipeline gráfico. Veja que se eu colocar aqui nothing, eu não estou mandando mais nada para a câmera. Tá? Então eu estou realmente, apesar de ter geometria, ela existir e está sendo processada normalmente, essa geometria não está sendo enviada para este pipeline. A título de exemplo, vamos colocar aqui por exemplo, um cubo, e este cubo nós vamos dar para ele um layer de water, não é água, mas enfim. E na nossa câmera, vamos selecionar a câmera e vamos dizer que eu não quero mais mandar
os objetos que estão na layer Water para o pipeline. Então vejam que o cubo que pertence ao layer o Water não está sendo mais enviado para o rendering. O Viewport Rectangle ele se refere exatamente ao plano de projeção. E aqui nós dizemos aonde esse plano começa na tela, qual é o canto superior, então o XY dele é 0,0, então, portanto o plano começa aqui, e o comprimento, o width e o height, que está normalizado para 1. Então veja o que acontece se eu coloco aqui em width, por exemplo, 0,5. Minha câmera corresponde só à metade aqui da tela, a outra metade não tenho nada. Então, olha só que interessante, vamos fazer aqui de forma bem simples uma câmera estéreo, uma câmera para um óculos de realidade virtual. Vou criar agora uma segunda câmera, aqui. Esta câmera, vamos de novo colocá-la aqui dependente não do cubo, da cápsula. E vamos chamar esta câmera de esquerda e esta câmera direita, do olho direito. Certo? Nós temos que colocar esta câmera também juntinha aqui, como se fosse o olho. Aqui a distância entre uma e outra, obviamente, se refere à distância ocular entre um olho e outro, né? Vamos aqui na vista de câmera, então o olho na verdade a câmera da esquerda tem que começar no 0, certo? E a câmera da direita nós vamos fazer com que ela comece aqui no 0,5. Então, ela começa na posição 0, a da esquerda, e ela tem um comprimento de apenas 0,5. E a câmera direita começa no 0,5 e também tem uma largura, um width de 0,5. Então, vamos lá. Temos aqui duas câmeras e vejam que se nós agora andarmos com este personagem, nós vamos ter uma câmera estéreo funcionando. Então vamos lá. Eu tinha deixado uma das câmeras sem o cooling do objeto, então veja que aqui estamos aí. Certo? Bacana. Aí está. Então basicamente é isso que eu vou cobrir agora de câmeras. Depois, futuramente, nós vamos ver aí outros atributos e alguma parte de script também.